Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você que nos assiste, que Deus te abençoe. Seja mais um momento de nós nos aproximarmos do nosso Deus nesta manhã. Bom dia, professor Léo. Bom dia, querido irmão Jefferson. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Olha nós mais uma vez juntos para adorar o Senhor Jesus. Como é bom e prazeroso você acordar muito feliz ao estudar a palavra do Senhor Deus. Que bom que você possa sentir isso também que nós sentimos aqui. Louvado seja Deus, eu estou muito feliz pela sua presença nesse momento. Espero que esse ano bíblico de hoje possa tocar o seu coração para que você possa ser fortalecido pelo poder dos céus. E nesse momento eu convido tanto você que está em casa, como as pessoas que estão aqui na igreja, para que nós possamos ajoelhar e falar com a majestade do céu. Vamos orar juntos? Grandioso Deus, nosso Pai eterno, louvado, engrandecido seja o teu nome. Estamos felizes de poder comparecer diante da tua presença, Senhor, nesse momento de oração. Juntamente com nossos amigos e irmãos que nos acompanhem, nos entregamos nossa vida e a vida deles nas mãos do Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Nos abençoa ao estudarmos, ao meditarmos na tua palavra, que a mesma penetre na nossa mente e no nosso coração e haja transformação, e haja preparo para a eternidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então agora nesse momento gravarmos mais um pedacinho da palavra de Deus na nossa mente. E o texto desta semana é Lucas 4, do 10 ao 11. Você aí em casa também pegue sua Bíblia e vamos decorar esse verso. No 3? 1, 2, 3. Lucas 4, do 10 ao 11. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, do 10 ao 11. Lucas 4, do 10 ao 11. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, do 10 ao 11. Lucas 4, do 10 ao 11. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, do 10 ao 11. Amém, que texto bonito, né? Que você possa decorar durante o dia de hoje. Convidamos você para que você possa ter um bom estudo e que Deus te abençoe. Um feliz dia. Bom dia. Bom dia. Que pela graça e poder do Senhor, nós possamos estudar mais esse pedaço da palavra de Deus e que não somente possamos estudar, mas que isso faça parte da nossa história, isso faça parte decisiva da nossa redenção. E fez, e é verdade. O mesmo Senhor Jesus que estudamos essa manhã no livro de São João, estava também detalhadamente, minuciosamente preocupado com o povo de Israel em Abacuque, capítulo 1 e 2. Quando você abre o livro de Abacuque, capítulo 1 e 2, você fica impressionado em ver esse capítulo foi trabalhado e ajustado no capítulo 32 do livro Profetas e Reis. Abacuque foi contemporâneo do rei Manassés. E essa era uma admoestação que o Senhor Deus estava dando através da boca de seu profeta, porque mostrava como o povo seria, e como Deus trataria a Babilônia, e como o povo estava se aproximando da escravidão, que viria a ocupação babilônica. Esta foi a situação. Deus nunca faz nada sem antes avisar. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Uma das particularidades de nosso Deus é que Ele avisa antes que o mal chegue. Ele claramente abre a
as comportas do céu para que seus filhos não sejam não somente pegos de surpresa, mas que se preparem para que toda a situação aconteça. É muito bonito ver. E no capítulo 2 de Abacuque, nós temos claramente o Senhor Deus falando uma das frases que nós mais conhecemos e falamos como cristãos contemporâneos. Nós falamos assim: o justo... Que interessante, quando nós paramos para pensar aonde e em que situação o Senhor Deus disse essa frase. Qual era a situação? Qual era a razão pela qual esta frase foi trazida para o povo de Israel? Porque a ocupação babilônica iria acontecer. E porque a ocupação babilônica estava para vir, o Senhor Deus estava dizendo: o justo viverá pela fé. Compreende o que eu estou lhe dizendo? Estamos prestes a passar por situações muito difíceis, muito difíceis. E eu sei que diante do universo, diante de todos os mundos não caídos, isso é algo que está decidido na mente deles. Mas entre nós, seres humanos comuns e pecadores como você e eu, para nós pararmos para pensar que o fim vem, que passaremos por situações muito difíceis e que temos que estar preparados, devemos manter a nossa confiança no seguinte, porque a visão ainda é para o tempo determinado. Eu estou lendo Abacuque capítulo 2, verso 3 em diante. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Lembrando disso, que Deus encha o nosso coração para esta verdade, para esta situação. E quando eu leio textos como estes, que foram admoestações para o povo de Deus, eu fico pensando como o próprio Senhor Jesus, esta é a razão pelo que o próprio Senhor Jesus conseguiu vencer os momentos mais difíceis de sua vida. Como Jesus vencia os momentos mais difíceis de sua vida? Pela fé. A razão de Jesus era pela fé. Ele se agarrava na promessa de quem ele sabia que não tinha como falhar. E essa é a nossa saída. Jesus é nosso exemplo em todos os sentidos e neste sentido especialmente. Passaremos por situações muito difíceis. Está vindo a ocupação babilônica? Sim ou não? Está chegando uma situação como esta, e o Senhor Deus disse, eles se inflam, estão cheios, o planeta Terra está cheio, entupido de gente que virá em cima de você. Mas o justo viverá pela fé. Por isso o justo viveu pela fé. Lá estava ele, saindo daquele momento terrível do beijo de Judas, indo em direção ao abraço satânico de dor e de miséria de Anás e de Caifás. Imagine as ruas silentes e o Senhor Jesus caminhando ali em tropeços, sozinho com uma multidão ao seu lado. Por que eu estou dizendo isso? Aquela quantidade de gente que estava levando Jesus diretamente para o palácio. Para onde? Para o palácio. Eu imagino quantos móveis elegantes tinham ali naquele lugar. Não era um lugar qualquer, não era um casebre, não era um espacinho que o grande homem da nação vivia ou ocupava. Não era isso. Ele estava sendo levado para um lugar muito especialmente bonito da época. Mas o Senhor Jesus não foi chamado a sentar-se. Nem mesmo havia um quarto especial aguardando o maior rei de todos os tempos, que era capaz de e merecedor de todos os palácios. Ele estava entrando ali para encontrarem nele algum pecado, alguma culpa, alguma razão para condená-lo. E Jesus está amarrado e silente. O grupo todo com rosto de demônios e só havia paz no rosto de quem eles queriam condenar. Eu fico impressionada com estes contrastes, tremendos contrastes. 2 discípulos de todos que fugiam estavam de longe observando e seguindo pelo caminho. Eles não tinham coragem de chegar perto. Quem eram os 2? Pedro e João. E eu imagino que situação, eu tento me colocar no lugar destas pessoas, o que se passava no coração deles. Pedro ali angustiado, eu cortei a orelha, Jesus arrumou, por que é que Jesus não se livra? Qual é a hora que ele vai sair dessa situação? E João olhando também, porque eu não sei se vocês sabem, ele era o filho
Não pensem que por qualquer outro motivo era que eles estavam ali. Haviam gritos no meio da noite, gritos terríveis de mofa, de riso, de brincadeira, de chacota, imagina as pessoas empurrando, porque vocês sabem o poder que existe na boiada. Sim ou não? Existem algumas pessoas que não têm coragem de fazer a luz do dia, mas quando chega na escuridão elas fazem. Eu me lembro do meu tempo de internato, que quando acabava a luz, estava todo mundo quietinho, bonitinho, enquanto a luz estava acesa. Todo mundo bonitinho, parado, com aquela carinha de roupa de sexta-feira. Mas quando a luz apagava, eu nunca me esqueço que o teto do refeitório do IACS, onde eu estudei, um colégio adventista lá no Rio Grande do Sul, era de isopor. A gente percebia claramente, não sei se vocês se lembram, bom, vocês não lembram que vocês não têm nem perto da minha idade, mas existia um teto que era de isopor. E eu me lembro que uma noite de sexta-feira, estávamos todos jantando, era a noite mais bonita do colégio, porque as meninas se arrumavam lindamente, nós nos preparávamos a semana toda, todas as babosas que existiam, todos os cuidados e etc, para estarmos prontos para sexta-feira, e os rapazes também. E nos sentamos então para comer com toda classe, porque era noite especial do colégio. E a luz apagou. Aí ouviu-se aquele grito, aquelas pessoas, e nunca se sabe quem foi que gritou, mas quando a luz acendeu, tinha um monte de garfo enfiado no teto. Eles tinham feito o quê? Quem fez isso? No meio daquele grupo que estava levando Jesus, a quantidade de gente gritando, reclamando, xingando, humilhando o Senhor da vida. E Jesus em silêncio. Vocês se lembram que quem foi que recebeu? Anás era o líder da família sacerdotal. Engraçado que Anás e Caifás eram parentes, não eram? Mas eles tinham ideologias diferentes. Sim ou não? Um cria de um jeito, o outro cria do mesmo jeito, com algumas diferenças. E isso fazia uma grande guerra. Um acreditava numa coisa, outro acreditava em outra. Que, na verdade, ao acreditar em coisas diferentes, eles eram inimigos de fé. Porque uma diferença tornava completamente contrário o resultado do que esta mesma religião acreditava. Porque ambos eram judeus. Mas havia algumas diferenças neste judaísmo. Mas no momento de se encontrarem com o Salvador, eles se tornaram grandes comparsas. Eles não eram amigos, porque eles tinham diferenças marcantes. Um ia passar, segundo o seu conhecimento, por uma situação e outro passaria por outra completamente diferente. Já pararam para pensar sobre isso? Mas na hora de se encontrar com o Rei da Vida, na hora de se encontrar com o Senhor da Glória, olha, amizade só existe entre os bons. O que existe entre os maus é cumplicidade. E lá estavam estes cúmplices, prontos para destruir Jesus. E começaram a fazer perguntas. Vocês sabem, né, quando nós passamos pela imigração e por algum motivo nos tornamos alvo de, então, alguma desconfiança, somos chamados para a salinha. E na salinha da imigração começa-se a fazer perguntas, às vezes 5 vezes a mesma pergunta em momentos diferentes, para ver se a gente entra em contradição. E perguntavam para Jesus, e Jesus, calado. Ele já tinha falado tantas vezes, foi ou não foi? Lá estava o nosso Senhor da Glória. Puxa vida, a condenação de Jesus tinha que acontecer a qualquer preço. Ainda que para isso tivesse que afastar José de Arimateia e Nicodemos do grupo. Isso foi feito porque sabiam que eles eram por algum motivo simpáticos ao trabalho de Jesus. Então vamos tentar trabalhar com blasfêmia e sedição, porque nós não podemos condená-lo sozinho, porque se fôssemos só nós, dizia Anás e Caifás, a gente arruma um jeito, mas nós precisamos de Roma para conseguir esse tipo de situação. E Roma sabe que nós somos corruptos. Eu estou usando aqui uma linguagem comum, porque no fundo era o que eles pensavam. Eles sabem que nós somos este zero à esquerda, e Roma não acredita na gente de uma maneira simples, não.
Roma só acredita em nós, só se nós tivermos algo muito sério para falar. Então vamos arrumar um jeito. Nós precisamos conseguir um jeito. E lá estava Jesus. Preciso comentar uma coisa para vocês. Diante da lei judaica, uma pessoa só poderia ser condenada se fosse provado. Até então ela deveria ser considerada como inocente. Eu queria que vocês guardassem esta informação. Por que isso é importante? Porque essa é uma base da lei de Deus. Qual é a base da lei de Deus? O ato que praticavam era uma violação da lei uma violação de suas próprias leis. Suas próprias leis declaravam que um homem devia ser tratado como inocente até provar ser ele culpado. Infelizmente, na nossa sociedade é o contrário. Você vai ser tratado como culpado até que me prove que é inocente. Eu quero saber em que sociedade você vive. Filha, você não pode fazer esse barulho. Tá bom? Tá certo? Então veja aqui, ó, a nossa sociedade age exatamente o contrário. Por que age o contrário? Porque nossa sociedade, ela vive na contramão da vida. Você não, você tem que tratar os outros inocentes até que se prove o contrário. Isso eu fico impressionada, né? Só que então, o sumo sacerdote resolveu falar, porque Jesus estava muito calado, de uma maneira diferente. E eu fico impressionada aqui, o jeito, né? Que ele falou. Dá uma olhadinha aqui. Presta atenção. A prisão à meia-noite, isso está no meio do parágrafo que começa: o Salvador põe em contraste sua maneira de agir. As pessoas que estavam ali observavam que Jesus parecia um rei na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar e enfrentar a dor. E os outros pareciam demônios de raiva, tentando fazer de tudo para que ele perdesse a paz. Mas observe na metade desse parágrafo. A prisão à meia-noite, por meio de uma turba, as zombarias e maltratos, antes de ele ser condenado, ou sequer acusado, era uma maneira de eles procederem, não a sua. Por que é que foi dito isso aqui? Não a sua. Você tem que ficar observando, diante das coisas que você passa, se o que está acontecendo você tem que imitar um achincalhamento, um problema, uma dificuldade que jogam sobre você. Porque uma é a atitude dos outros, outra é a sua. Continua. O ato que praticava era uma violação da lei. Suas próprias leis declaravam que um homem devia ser tratado como inocente até que se provasse ao contrário. Em face de seus próprios regulamentos, eram os sacerdotes, então, condenados. Agora, voltando-se para aquele que o interrogava, disse Jesus: para que me perguntas a mim? Não haviam sacerdotes e príncipes enviado espias para lhes observar os movimentos? Jesus estava querendo dizer: por que você está perguntando algo que você sabe? Eu praticamente nunca estive pregando sozinho. As pessoas que você mandou lá foram me observar. Eles estavam lá. Não estiveram estes presentes em todas as reuniões do povo, levando aos sacerdotes informações de tudo quanto fazia e dizia? Pergunta aos que ouviram: o que é que lhes ensinei? Replicou Jesus. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Anás emudeceu diante da firmeza da resposta. Agora, quando Anás diz: conjuro-te diante de Deus que me digas se tu és o Cristo, Jesus teve que falar, não foi? Abertamente. Por quê? Quando eu li isso daqui, eu fiquei: Senhor, que coisa tremenda. Por que ele teve que falar? Porque era uma defesa. Pode falar, Duda. Porque envolvia o nome de Deus, o Altíssimo. Sim. Ele teria que defender o nome do Pai imediatamente. E ele então se levanta. Eu imagino que ao falar essa frase, ao tocar neste nome, que para Deus para Jesus é tão sagrado, ele então se posiciona. Eu me lembro que naquela época que se fazia debates com pessoas de religiões diferentes, eu estava num desses debates ouvindo os grandões conversarem. E eu me lembro que eles estavam ali falando e o outro não deixava, e eles... Sabe quando a coisa fica aguerrida, difícil, um fala, o outro fala junto e ninguém ouve mais nada, e os grandões estavam brigando, e eu olhando aquilo, e um deles levantou a voz, de religiões diferentes, disse assim: em nome de Jesus eu te peço que se cale. O outro fez assim e parou. E aquilo me impressionou demais.
Demais. Aí quando terminou o debate, eu perguntei assim, pastor, por que o senhor falou em nome de Jesus para aquele homem? Ele parou, que poder o senhor tinha? Ele, não, o poder não está na minha voz nada. Eu falei, não. Ele falou assim, o que era? Ele falou assim, é porque esta religião deles, se você fala em nome de Jesus, eles têm que parar. Eles acostumaram, eles param na hora. Em nome de Jesus, cale. E ele se calou. Porque era ordem em nome de Jesus. Olha que interessante, né? Então, para Jesus, ouvir o nome do pai dele ser desafiado, ele falou, eu tenho que falar. Agora imagine, presta atenção à cena tremenda, à cena fantástica. Este Jesus, que está sendo interrogado, machucado, judiado, na frente de um homem de sua própria nação, que então tem que responder a algo sério. Vocês sabem que num palácio existe o quê? Cadeiras especiais, tronos especiais, espaços especiais. E Jesus então diz, daqui uns dias você vai me ver no meu trono. Quando eu paro para pensar isso, que contraste tremendo, que contraste. Um deles ocupando o trono que não tinha direito, nenhum direito, absolutamente nenhum, que se tivesse direito não tratavam Jesus dessa forma. E quando eu olho isso, eu fico impressionada de imaginar como deve ter sido a cena. Só ele, dentre a multidão, estava calmo, só ele. Vocês sabem que com um pensamento, Jesus poderia mandar parar tudo aquilo, sabem ou não sabem? Com um pensamento ele podia fulminar estas pessoas que estavam endemoniadas. Os anjos estavam ali, sim ou não? Imagine eles se acotovelando, anjos ali do demônio se acotovelando para ver a cena. E os anjos de Deus observando também. A sala não tinha só aquela quantidade tremenda de pessoas, tinha seres do céu. Todo o espaço onde Jesus passava. Agora a última chance estava sendo dada para Caifás. A última chance. Por que eu sei que era a última chance? Porque Deus tocou-lhe o coração, foi ou não foi? Moveu a ele. Moveu com aquele coração. O Senhor Deus trabalhou no último momento no coração dele. Olha só, presta atenção no parágrafo que começa com a seguinte informação. Quando o conselho se ajuntara no tribunal, Caifás tomou o lugar como presidente. Observem este parágrafo. No meio do parágrafo há uma informação. Ele só, dentre a multidão, estava calmo e sereno. A própria atmosfera que o rodeava parecia impregnada do quê? De santa influência. Continua. Caifás considerava Jesus como o rival. A ansiedade do povo por ouvir o Salvador e sua aparente prontidão para lhe aceitar os ensinos suscitaram em Caifás o quê? Terríveis o quê? Ciúmes. Mas Caifás estava ali, lutando contra o ciúme que estava em seu coração. Por isso que eu digo, irmãos, aquilo que a gente mais treinou é o que vence na hora da batalha. Ele tinha treinado sentir ciúme, ele não tinha treinado ser tocado pelo Deus eterno. E estava ali lutando dentro dele, aquela luta por cair de joelhos na frente de Jesus. E o ciúme que sentia, esse miserável tem mais adeptos do que eu. Este homem que não é nada, que não tem um palácio, não tem roupas sacerdotais, não é ninguém. Este homem, se ele abrir a boca, porque ele sabia que se ele falasse um pouquinho, aliás, a condenação tinha que acontecer naquela noite, porque se esperasse um pouco, ele sabia que o povo iria se levantar trazendo provas de que Jesus não era aquilo que eles tentavam condenar. Sim ou não? Isso me impressionou demais. E o povo comparava a conduta de Cristo e a conduta dos líderes religiosos. O povo comparava e observava aquilo. Gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Satanás é apto e capaz de fazer algumas coisas. Satanás não somente torce o que você fala. Lembra que eles tentaram conseguir uma condenação contra Jesus torcendo o que ele disse. Ele disse que esse palácio aí que você levantou, Herodes, rapidinho ele derruba em 3 dias. Foi isso que Jesus tinha dito? Eles sabiam que Jesus não tinha dito isso? Sabia ou não sabia? Eles sabiam que Jesus podia até ter usado palavras semelhantes, mas não era este o sentido. Mas eles queriam torcer a palavra. Pois eu preciso dizer uma coisa para você que está em casa. Satanás tem 2 formas de calar a pregação. Como? De fazer que ela não aconteça. Que o testemunho fiel não apareça. Como é? Ou ele fecha o seu ouvido para que você não ouça, ou ele desanima o pregador para que não fale. E como que ele faz isso?
torcendo as situações que acontecem em virtude da pregação feita. Se ele quiser fazer com que você não ouça o pregador, ele manda alguém te falar mal do pregador. E estavam falando mal do grande pregador da vida? Se ele quiser, e ele tentou várias vezes, que a pregação não aconteça, ele tem que desanimar o pregador. Quantas vezes ele tentou fazer isso com Jesus? Lembra disso? Jesus não desanimava. Podia acontecer o que fosse. Jesus tinha um alvo definido. Quem tem alvo definido pode vir o que for na frente. Gente, eu não sei se vocês se lembram daqueles desenhos animados que a gente via quando criança, que aqueles desenhos animados tinham 7 vidas. Passava um trem em cima e se levantava e saía andando. Era assim ou não era? E eu me lembro muitas vezes que eu pensei nisso, que eu podia ser assim também. Mas é assim na vida, você toma um tombo, tem que levantar, você tem um alvo. Pode vir o que for, seu alvo está lá na frente, é o final, você toma aqui, tem que ter muito e bastante. Lombo bem calejado. Toma a surra e vai à frente de novo. Pode ir. Aliás, eu preciso dizer uma coisa para você. Só esse tipo de gente vai vencer. Você não pensa que Satanás vai ser carinhoso quando pegar o seu lombo. Ele vai pegar você firme e bem firme. Por isso, pega agora o que você puder. Lute agora o que você puder, porque ele não terá piedade. Agora é tua chance. Você vai cair, ou vai passar um trem em cima de você, um rolo compressor. E você vai ter que levantar e ir avante para o mesmo alvo. E eu fico pensando, obrigada, Senhor. Porque cada luta torna você mais forte. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus não gastava tempo com ciúminhos bobos. Aliás, ele nunca sentiu isso. Jesus gastava tempo em orar a Deus pedindo forças para esta hora. Para esta hora ele tinha sido chamado. Puxa vida. E assim eram desfiguradas as palavras de Cristo, né? E então esta situação, meus irmãos, imagina. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que me impressiona. Enquanto isso, está acontecendo o que lá fora? João havia pedido espaço para entrar, não foi isso? E então pediu também para que João entrasse. E para que Pedro entrasse. João entra, vai mais para pertinho de onde Jesus está sendo magoado, ferido e judiado. Mas Pedro fica fora, dando uma disfarçada. Foi isso ou não foi? E eu fico pensando nesta cena, que tremendo. Ele está ali, né? Quem tinha aberto a porta para eles entrar tinha sido uma mulher, foi ou não foi? Eu fiquei sabendo isso hoje. Já li isso tantas vezes. Quem abriu a porta para eles entrar foi uma mulher, a porteira. E então estão ali se aquecendo no fogo e de repente Pedro faz o que também? O pessoal fazendo mofa, brincando, dando risada de Jesus. O que ele faz junto? Não com tanta convicção, mas faz. Ele entra na brincadeira. Está lembrado dos jogando garfo para cima? Está lembrado disso? Que quando apaga a luz, o que a gente faz? O efeito boiada, o efeito escuridão, que a pessoa só se mostra quando está na escuridão. E Pedro então, coitado Pedro, está uma luta no seu coração. Ele, Jesus, por que você não faz rápido o que você tem que fazer? E o pessoal fala, vem cá, você não é dos dele? Não sou não, nem conheço, não sou. Aí a mulher fala, não, peraí, eu acho que é você sim. Eu acho que você é um dos dele. Não sou, eu juro que eu não sou. Eu juro que não sou. E de repente, o que o galo faz quando ele fala a primeira vez? O que o galo faz de novo? E a terceira vez, um parente de quem ele tinha arrancado a orelha. A mentira tem perna curta, não consegue correr muito, né não? Ei, mas vem cá, você não é um dos dele? Tem outra coisa ainda. A tua linguagem? A tua linguagem é diferente. Tem alguma coisa diferente em você. Que interessante. Os discípulos eram conhecidos pela pureza de linguagem. Isso me impressionou muito. Ouviram discípulos da escola de profetas? Vocês perceberam isso? Eram reconhecidos pela pureza de linguagem. E Pedro então de novo fala o quê? Não fui eu. Eu não conheço. Só que neste exato minuto acontece uma situação. Jesus que está ali, eu fico pensando, né? Às vezes meu marido brinca comigo dizendo assim, como que você consegue isso? Como é que é possível isso? Que eu estou aqui conversando com uma pessoa e ele conversando com outra desse lado.
abertamente aqui, eu explicando e falando, daqui a pouco eu chego para ele e falo, aquilo que você falou com o fulano, tal. Ele falou, como que você estava ouvindo? Eu falei, eu estava, para mim não tem problema algum ouvir 2 situações, ou 3, a 4, às vezes, mulher consegue isso ou não? Mulher consegue, sem problema, eu estou aqui explicando com detalhes, mas eu estou vendo tudo que está acontecendo ao redor, parece que a gente tem um monte de olho assim, né não? Umas antenas todas ligadas, e ouve aqui o que o outro falou, e eu chego, meu bem, foi isso que você falou com o homem. Ele foi, meu Senhor. Pois é, por isso ele não é mulher, e por isso eu sou mulher. Agora, presta atenção que eu vou te falar. Jesus estava ali, tomando, recebendo a dor da chacota, do escárnio, batendo nele. Eu fico pensando que coragem de alguém bater em Jesus, hein? Bateram no rosto de Jesus, foi assim ou não foi? Pá, bateram no rosto de Jesus. Por que me feres? Se eu fiz mal, me diga qual mal que eu fiz. Mas se não, por que você me bate? Vocês podem imaginar isso, irmãos? Que coisa terrível. Mas nessa hora que o galo canta a 3ª vez, o olhar de Jesus que estava aqui virou-se para quem? Mas diz que não foi um olhar como ele diz, eu te falei. Não foi isso. Foi um olhar de perdão, de misericórdia. Diz que no olhar de Jesus, Pedro se sentiu já perdoado. Quando eu paro para pensar isso, gente, eu quero aprender isso. Eu quero aprender esse tipo de posição. Diz que era um olhar tão cheio de amor e de ternura e compreensão, que Pedro já se sentiu perdoado. É um negócio de outro mundo. E Pedro, então, não se importa mais com quem está falando, sai correndo dali, sai andando. Já te aconteceu de você entrar num desgaste emocional tão grande que você não sabe para onde você está andando? Foi essa a situação de Pedro. E Pedro se viu lá no monte, onde ele tinha saído algumas horas atrás. E se joga no mesmo local aonde Cristo tinha orado. Imagino que situação, mas que cena linda diante do céu. Como é bonito diante do céu ver alguém arrependido. Alguém que toma uma posição correta diante do seu próprio pecado, diante da sua própria dificuldade. Vocês sabem que eu preciso comentar uma coisa para terminar? Legalidade de Satanás. Preciso explicar uma coisa. Essa parte aqui é muito interessante. Se Pedro não tivesse dormido, respondam para mim. Quantos de vocês leram essa parte? Se Pedro não tivesse dormido, ele teria vencido. Eu me impressiono muito com isso aqui. Se Pedro não tiver, por isso que Jesus foi lá, de sua oração levantava para ir lá acordá-los. Se Pedro não tivesse dormido, ele teria vencido. Isso me impressionou. Se ele não tivesse dormido, não teria negado o seu Senhor. Isso está escrito aqui, e vocês leram essa manhã. Por que legalidade é Satanás? Te assusta. Eu sei, eu tenho certeza absoluta que depois eu gostaria muito de que a gente tivesse tempo para terminar essa série de legalidade que nós estamos desenvolvendo. Vocês sabem por que é que alguém foi perguntar para Pedro, você é um deles? Não é porque Jesus disse que isso ia acontecer. É porque os demônios ficam esperando uma chance. Eles ficam assim, peraí que agora eu vou arrumar um jeito de fazer você mentir. Essa é a tua fraqueza. Você sabe que uma coisa você está escondendo. E ele arruma um jeito de alguém ir lá te perguntar aquilo que você está escondendo. Você sabia disso? Aquilo que você está disfarçando. Quando Pedro entrou disfarçando, esta foi a legalidade que Pedro deu ao demônio, porque ele apresentou uma fraqueza, para que então ele pudesse tentá-lo. Querem ler isso? Presta atenção, que coisa tremenda. Pedro está ao redor do fogo, e aqui depois de, ó Pedro, envergonhado de teu mestre, tem um parágrafo. Pedro não pretendia dar a conhecer sua verdadeira identidade. Estão lembrados disso? Ao disfarce. Presta atenção, esta foi a legalidade, tá bom? Satanás viu isso ou não viu? Peraí, deixa eu dar uma disfarçada que eu não sou discípulo. Deixa eu dar uma disfarçada aqui que eu não pertenço a esse povo. Deixa eu dar uma disfarçada aqui que eu não sou casada. Deixa eu dar uma disfarçada aqui que eu não sou adventista. Deixa eu dar uma disfarçada... Vocês já perceberam isso, sim ou não?
Aí aparece alguém dizendo, mas você não é do povo deles? Ei, mas você não era casado? Aí o que a pessoa se sente tentada a fazer? A assegurar aquilo que estava tentando disfarçar. Sim ou não? Mas o diabo manda isso porque diz, agora eu vou te dar um jeito de você passar para o meu lado de forma completa. Ó, ao assumir ar de indiferença, colocara-se no terreno do inimigo. Vocês estão vendo aqui qual foi a legalidade que ele deu? Tornando-se fácil presa da tentação. Houvesse ele sido chamado a combater para o seu mestre, ele teria ido, sim ou não? Mas, como foi algo que estava lá no fundo do coração, não resolvido, isso veio à tona na hora mais difícil de sua vida. E nós temos que pensar sobre isso daqui. Irmãos, é muito sério. Quando diz assim, ó, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Lembra dessa frase? O que significa isso? Satanás reclama vidas. Ouviram o que eu estou dizendo a vocês? Como é que ele reclama? Essa pessoa me pertence, eu estou reclamando ela para mim porque faz tal coisa, porque está de tal maneira. Por isso, quem é que estava fazendo eles dormirem na hora que deviam estar acordados? Quem estava fazendo? Isso deve nos fazer pensar, sim ou não? Por isso que às vezes a pessoa diz assim, eu não consigo, eu percebo que eu estou sempre voltando na mesma situação. Quem é que é responsável por isso? A gente cede às tentações, né? Irmãos, e para terminar, eu me impressiono com isso aqui, ó. Olhem bem, o parágrafo quase no final que diz assim, ao ser proferida pelos juízes a condenação de Jesus. Foi condenado Jesus, sim ou não? Era inocente? Eles tinham ido ali para condenar. Eles teriam que conseguir uma condenação, custasse o que custasse. Olha, avante. Ao ser proferida pelos juízes a condenação de Jesus, uma fúria satânica apoderou-se do povo. Os gritos assemelham-se aos gritos de feras. Espera aí. Vocês sabiam que aquelas pessoas ficaram endemoniadas? Sim ou não? Falou-se 4 vezes nesse capítulo em pessoas que tinham se tornado como demônios. A multidão precipitou-se para Jesus bradando, é culpado, seja morto. Não fossem os soldados romanos, soldados de que nação? Que vergonha. E Jesus não teria vivido para ser pregado na cruz do Calvário. Teria sido despedaçado perante os juízes, não houvesse autoridade romana interferido, restringindo pela força as armas, a violência da turba. Você não tem ideia onde um ser humano é capaz de ir quando se entrega ao comando de Satanás. Mas quem estava ali para registrar todos os fatos? Eu não sei se vocês sabem, aquelas pessoas que gritaram, ressuscitarão para ver o Senhor da glória. Aquelas pessoas que bateram em Jesus serão ressuscitadas para perceber quem é que eles estavam machucando, caluniando. Vocês lembram? Cuspiram no rosto de Jesus. Irmãos, eles pegaram um saco, um pedaço de pano velho, jogaram na cabeça de Jesus, bateram nele e disseram, agora diz aí quem foi que te feriu. Irmãos, vocês têm ideia da vergonha, da humilhação? Não é ninguém menos do que o próprio Deus, o Criador da humanidade, o Salvador que está na frente deles, irmãos. E eu fico pensando que sério isso. Mas existe uma frase que a Bíblia traz para nós dizendo que quando maltratamos um dos filhos de Deus, vem cá, Rebeca, por favor. Estamos de novo maltratando a quem? Ao próprio Jesus. Estamos maltratando o próprio Deus. E isso tem me impressionado de forma terrível. Porque nós mesmos podemos estar fazendo isso quando judiamos e maltratamos as pessoas com quem convivemos. Que chance nós temos hoje de pedir, Senhor, na tua misericórdia, não me deixe dormir quando deveria estar acordado, Senhor. Me permita, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, tomar a posição correta diante da vida. Que eu tenha a maneira correta de
enfrentar as situações, de ajustar as situações, Senhor. Então, queridos, é uma situação muito delicada, muito delicada. Está no momento em que nós precisamos tomar uma posição diante do Deus eterno. Porque de todas as formas, se é que estamos crucificando de novo o Filho de Deus, estamos no momento, neste momento, na sala de Anás e Caifás também. Que agora ao orarmos, que agora ao buscarmos ao Senhor, que ao falar com o nosso Deus, nós possamos encontrar um jeito de arrependermos o nosso coração como Caifás não fez. Vamos ajoelhar? Glórias ao teu nome, pela oportunidade que temos de ler estas situações, de saber que o justo viverá pela fé no momento da maior dificuldade. Que nossa vida não seja como a de Pedro, Senhor. Que nós possamos, pela tua graça, pelo teu poder, não negar a Jesus. Mas se cairmos, Senhor, que consigamos ir até o lugar da vitória, que é aos pés do Senhor. E de pedir que por tua graça, por teu amor, no momento mais difícil da história da terra, estejamos, Pai Santo, do lado certo, fazendo o que deve ser feito pelo poder de Jesus Cristo. Em tuas mãos entrego essas pessoas que estão ouvindo e rogo a ti, na misericórdia de Jesus, que o Senhor nos prepare para a responsabilidade final da história desta terra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até amanhã. Deus abençoe você. Viu?